Meus irmãos, a paz do Senhor, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre o seu lar. Estamos muito felizes novamente de estarmos aqui no programa Vida Devocional da IPP TV. Estamos felizes por mais uma semana abençoada, dirigida pelo Senhor. E eu gostaria de convidar você, meu querido irmão e irmã, para que possamos juntos estar nesse momento agora refletindo um pouco das riquezas da palavra do Senhor. Estaremos aqui estudando, partilhando e sendo edificados pela poderosa palavra do Senhor. Eu quero convidar você, meu querido e minha querida irmã, para que você possa estar comigo nessa manhã. Inicialmente vamos proferir uma palavra de oração, para que o bondoso Deus, por meio do teu Espírito Santo, nos conduza nesse momento. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos e bendizemos o seu nome. Adoramos o teu nome, Pai, porque tu és grandioso. Bendito sejas tu, ó Cordeiro Santo de Deus. Obrigado pelo teu reino, que tem sido, ó Deus, acrescido, a expansão do teu reino tem acontecido, e que o Senhor continue, Pai, fazendo com que as boas novas possam chegar aos corações daqueles que tanto necessitam. Que o Senhor fale conosco nessa manhã, ensine, edifique, exorte, e que saiamos diferentes da maneira pelo qual nós chegamos nesse momento agora. Que o Senhor ministre ao nosso coração, e que o Senhor vá de encontro ao coração desse meu querido e dessa minha querida que agora está na TV conosco. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, este texto que nós vamos ler da palavra do Senhor é um texto que alguns autores, alguns estudiosos dizem que é o texto, um dos mais conhecidos, para não dizer o mais conhecido, da palavra de Deus. Certamente você, nesse texto que nós iremos ler nos Salmos, capítulo de número 23, você já pode ter lido ele na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, em viagem, em um hotel. Esse texto é um texto que muito fala conosco. E com a ajuda do Espírito Santo nós estaremos trazendo para você algumas ricas e preciosas lições para o seu coração. O texto fala a respeito do bom pastor, dizendo o seguinte, capítulo de 23 de Salmos, versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes passos me faz descansar, e para as águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me a caminhos de justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Tu preparas para mim um banquete na presença dos meus inimigos. Me honrarás ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A fidelidade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Em algumas traduções, por dias sem fim. Meus queridos, falar sobre esse texto, falar sobre este momento tão profundo sobre essa questão desse versículo do Salmo capítulo de número 23, é falar exatamente da nossa essência de ovelhas, é falar exatamente da nossa essência de ovelhas na presença de um bom pastor. E nesse momento agora eu gostaria de discutir, compartilhar algumas lições da palavra do Senhor. O primeiro versículo é muito interessante, que fala: o Senhor é o meu pastor. O que significa, meus irmãos? O Senhor é meu pastor. Eu, como ovelha, reconheço que eu tenho um pastor. Eu, como ovelha, reconheço que existe alguém que cuida de mim. Existe alguém que me guarda. Existe alguém que tira as feras, os inimigos, de frente à minha presença. Eu, como ovelha, sei que existe um Senhor que literalmente que me guarda, que cuida da minha vida.
Essa linguagem que fala o Senhor é o meu pastor é uma linguagem de uma ovelha, dizendo que existe um pastor que cuida dela. É tão interessante que a ovelha é um animal totalmente domesticável. A ovelha, ao contrário do gado, a ovelha ela não cria grandes barulhos. A ovelha é um animal mais calmo. A ovelha produz lã o tempo todo. A ovelha, quando ela é tosqueada, ela produz. Então existe um pastor que guarda, existe um pastor que cuida, existe um pastor que protege essa ovelha. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa expressão nada me faltará quer dizer o seguinte: não me faltará a presença do meu pastor, não faltará a presença do meu Senhor, não faltará a presença daquele que cuida de mim por todos os dias da minha vida. Talvez você possa ter escutado algumas interpretações concernentes a nada me faltará com questão de prosperidade, mas o que o autor aqui quis dizer, o salmista, é o seguinte: eu tenho um pastor, ele cuida de mim, ele guarda de mim, e a presença dele não faltará na minha vida, a presença dele não faltará na minha caminhada, a presença dele será nos altos, nos vales, nas tristezas, nas alegrias, na angústia da minha alma, a presença dele não faltará na minha vida. A presença dele não faltará, porque eu tenho um pastor, eu tenho um dono, eu tenho alguém que zela por mim, eu tenho alguém que cuida de mim. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É interessante, meus amados e queridos irmãos, que a ovelha ela não come qualquer coisa. A ovelha precisa daquela grama, daquele alimento adequado. Mas por isso que existe alguém que nos traz e nos leva a pastos onde nós podemos nos alimentar da forma mais adequada. A palavra do Senhor fala: em verdes pastos ele me faz descansar. Em verdes pastos ele faz me descansar. A expressão verdes pastos dá a ideia de descansar em Deus sobre a provisão que ele nos dá. Em verdes pastos, em verdes prados ele me faz descansar. Isso quer dizer o quê? Como eu tenho um pastor que cuida de mim, como eu tenho um pastor que zela pela minha vida, ele me leva para um lugar para que ali eu possa descansar, para que ali eu possa ter tranquilidade, para que ali eu possa, na provisão que ele está me levando, repousar a minha vida e o meu descanso, sabendo que ele cuida de mim. É interessante, meus queridos, que o nosso pastor é assim mesmo. Nós temos que descansar sobre a provisão, sobre o que ele tem nos dado. Talvez o grande desafio meu e seu, o desafio do povo de Deus, é buscar em continuidade esse descanso na provisão do Senhor. É descansar na provisão que ele tem nos dado para o dia de hoje. É descansar na provisão daquilo que ele tem oferecido para as nossas vidas. É isso, meus amados e meus queridos irmãos, a gente precisa descansar. Descansar porque ele luta, porque ele trabalha, porque ele faz pelo seu povo. É isso que nós precisamos aprender. O nosso guarda, o nosso general, o nosso pastor guarda e zela pelas suas ovelhas. A palavra do Senhor nos fala: e para águas tranquilas, ele me faz o quê? Guiar. Ovelha é um animal a ovelha, por essência, é um animal muito medroso. Se a ovelha chega, talvez, em águas turbulentas, se ela chega, às vezes, em águas com muita movimentação, ela pode se assustar. O pastor, conhecendo isso, o pastor sabendo e conhecendo o tipo de ovelha que ele possui, o pastor sabendo de toda essa dimensão que a ovelha tem, o que ele faz? E para águas tranquilas, ele me faz descansar. Ele me leva em águas tranquilas. Ele me leva em águas calmas. Ele me leva em águas serenas, porque ele sabe que essas águas serenas são mais adequadas para que eu possa saciar a minha sede, para que eu possa descansar, para que eu possa me repousar na presença dele.
Em verdes pastos ele me faz descansar, e para as águas tranquilas me guia em paz. Olha a expressão me guia, meus irmãos. O que é guiar? Guiar é saber que existe alguém que vai na minha frente, que luta por mim, que advoga em relação a mim, que trabalha ao meu favor, que está na liderança da minha vida, que está na liderança da minha casa, que está na liderança da minha família, que está na liderança do meu trabalho, que está na liderança dos meus projetos. Ele me guia para onde eu preciso ir. Aleluia, meus irmãos. Ele me guia para onde eu devo ir, para onde eu devo estar. O melhor lugar de se estar é onde? É na presença de Deus. O melhor lugar de se estar é onde? É na órbita, é dentro da vontade do meu Criador. Por isso que tem alguém que guia. Eu não preciso ter o benefício da escolha, porque Ele já escolheu por mim. Ele me leva, Ele me conduz, Ele está comigo. A Bíblia continua dizendo, refrigera minha alma, ou, em outras traduções, restaura-me o vigor. O que significa refrigerar a minha alma? Aonde tem refrigério tem alívio. E aonde tem alívio tem o quê? Tem o bálsamo que o Senhor traz para mim e para você. Como ovelhas, nós passamos as dificuldades, os desafios. E quando ele fala refrigera a minha alma, ele está dizendo que é no descanso em Deus que há consolo. É no descanso em Deus que há bálsamo, que há, sabe o quê? Aquele alento ao nosso coração. Por isso que nós devemos repousar e descansar e confiar na presença do Senhor nas nossas vidas. E a Bíblia continua dizendo, conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome, ou guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aqui é o lugar que o nosso pastor vai nos guiar, caminhos de justiça. O nosso Deus é justo. Ele nos guia pelos caminhos que nós devemos transitar. Ele nos guia pelos caminhos que nós devemos passar. Se a tempestade, se a turbulência, se eventualmente as mais diversas adversidades estão vindo ao nosso encontro, o nosso Deus é Deus para que nos faça guiar em outros caminhos, para que caminhos de justiça sejam preparados para nós, mas mesmo que Ele esteja permitindo a nossa passagem por alguns momentos de turbulência, eu retomo o versículo 1 do capítulo 23. Nada me faltará, ou seja, não me faltará a presença de Deus na passagem por essa turbulência. Que a presença de Deus, meu irmão, minha irmã, não falte na sua vida. Que a presença do glorioso Deus nunca falte na sua caminhada, em nome de Jesus. A Bíblia continua dizendo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Tu estás comigo. As ovelhas, elas são ingênuas, meus irmãos. As ovelhas, elas não têm muitas vezes a dimensão de alguns perigos que podem estar dimensionados à sua frente. Mas existe outro problema. A palavra de Deus fala que ainda que eu ande pelo vale, o vale tem aquela característica de quê? De um lugar extremamente estreito, aonde há despenhadeiros, aonde há possivelmente perigos. Aí a palavra do Senhor nos fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ou seja, ainda que eu esteja em ambiente em que minha alma chore, ainda que eu esteja em ambiente pelo qual o meu coração se perturbe, ainda que existem ambientes pelo qual o meu coração se entristeça, eu não preciso temer. Por que eu não preciso temer? Ele é o Deus dos vales. Ele é o Deus dos picos. Ele é o Deus que dimensiona toda a sua atenção para você, porque Ele não deixa você passar sozinho.
Ele não deixa você passar por esse problema que você está passando sozinho. Ele não deixa de estar com a presença dele ao seu lado, caminhando e dizendo para você: meu filho, não temas, porque eu sou contigo. Eu sou contigo na alegria, eu sou contigo na tristeza, eu sou contigo em qualquer circunstância da sua vida. O Senhor é o meu pastor. Estamos falando de um pastor verdadeiro, estamos falando de um pastor que cuida, estamos falando de um pastor que não deixa a presença dele longe da nossa. Porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. O cajado e a vara, eles têm ofícios, eles têm atribuições diferentes. O cajado é aquela estrutura que tem como se fosse um arco, uma dobra no final, porque o cajado ele serve muito para que o pastor possa estar trazendo a ovelha quando ela está engarranchada em um local de difícil acesso. O cajado é utilizado muitas vezes para quando a ovelha está caminhando em lugares distantes, ele puxa. Ele puxa. Olha o que o cajado faz. Olha o que o cajado faz. O filho e a filha estão longe dos caminhos do Senhor. Aí vai o pastor, vai com o cajado e busca de volta para o caminho do Senhor. Cajado é o seguinte, é quando aquele matrimônio está extremamente, aquele casamento está extremamente problemático, difícil, o cajado do Senhor vem trazendo aquele casal de volta para o presença e para os caminhos do Senhor. O cajado serve para mostrar o cuidado dele, porque ele não te abandona, ele não te deixa à deriva da vida, ele não te deixa à deriva da história. Você tem uma história, você tem uma caminhada, você tem um caminho pelo qual o Senhor já fez para você, e o cajado te puxa para você voltar para os caminhos do Senhor. Não obstante, existe também a vara, que muitas vezes é tão salutar e fundamental na caminhada cristã. A vara é utilizada pelo pastor para trazer correção. Minha filha, meu filho, não vá por esses caminhos. São caminhos tortuosos, são caminhos de dor, são caminhos de morte, são caminhos de tristeza. E muitas vezes a vara do Senhor está para nos corrigir, porque Deus ama, Ele corrige e Ele traz de volta para os seus caminhos. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. É interessante, meus irmãos, que a Bíblia continua relatando que preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Devemos lembrar, que, meus queridos e minhas queridas, que o contexto aqui é que a ovelha é tão bem cuidada e servida, mesmo na presença dos seus inimigos. O pastor é aquele que, mesmo que exista uma raposa querendo destruir, o urso querendo matar, o leão querendo devorar, mas o pastor é tão cuidadoso que ele avisa e ele cuida. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Pastor é aquele que, mesmo sabendo das bestas feras que existem ao derredor, mas ainda assim ele faz com que a ovelha tenha aquela alimentação adequada, porque a ovelha tem uma caminhada, a ovelha tem um plano, a ovelha tem um propósito, a ovelha tem um local pelo qual ela vai se alimentar para continuar a peregrinação dela, para continuar a sua subsistência. Podem haver raposas, podem haver ovelhas, podem haver ursos, todos ao seu derredor, mas Ele continuará cuidando da minha vida, Ele continuará cuidando da minha casa, Ele continuará cuidando da minha alma. Por quê? Porque Ele zela em cuidar pela vida das suas ovelhas. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizendo: embora unges a minha cabeça com óleo, versículo de número 5. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos e unge a cabeça com óleo. É interessante, meus amados e queridos, que a ovelha é um animal muito... Ela é um animal que, quando ela é perturbada, ela se agita muito. E ela se agitando muito, ela acaba agitando as demais ovelhas. É natural que a ovelha ela possa atrair sobre si, até por causa da sua lã, muitos insetos e mosquitos que podem muitas vezes criar desconforto na sua visão, desconforto no seu dia a dia.
Aí o que que o pastor faz quando vê isso? O pastor, quando ele vê isso, o que que acontece? Ela como não consegue, né, as ovelhas se livrarem desses insetos, o pastor joga óleo sobre a sua cabeça para evitar problemas, para tirar ela desse desconforto, para que ele possa continuar transitando com ela sem nenhum e qualquer tipo de problema. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos analisar essa questão. O pastor sabendo que isso traz desconforto, o pastor sabendo que isso traz problemas, o que que o pastor de ovelhas faz? Ele coloca óleo sobre a cabeça dela, ele cuida. Isso é um detalhe, mas quem é pastor sabe cuidar. Quem é pastor sabe o quê? Produzir alento ao coração da ovelhinha na questão comparativa de dizer o seguinte, olha, ela está tão agitada, ela está tão estressada com esses insetos, esses mosquitos, eu vou trazer, sabe o quê? Calmaria para ela, eu vou passar esse óleo, eu vou limpar, olha o que Deus está falando para nós, com esse óleo eu vou limpar tudo aquilo que impede ela de ter uma visão daquilo que eu tenho para a vida dela. O pastor está dizendo para nós nessa manhã, ele passa um óleo, ele tira tudo aquilo que impede de ter uma visão clara, uma visão objetiva do propósito que o pastor de ovelhas tem para cada uma delas. Por muitas vezes, meu querido e minha querida, é assim que Deus faz conosco. Deus tira as escamas, Deus tira os embaraços, Deus tira os obstáculos, Deus tira tudo aquilo que nos impede de enxergar o quê? O propósito que Ele tem para nós. O propósito de Deus para sua vida é maior do que essa situação que você está vivendo. O propósito de Deus para você, ele é maior. Ele vai mais além. Ele vai mais além. A nossa vida não está numa deriva, como eu disse. O propósito de Deus é muito maior. Talvez você não esteja enxergando hoje. Talvez você não tenha ciência hoje. Mas o propósito de Deus para você e para sua casa, ele vai mais além do que você pensou. Ele vai mais além daquilo que você acreditou. Ele vai mais além daquilo que você achava. É interessante que a Bíblia diz que as ovelhas dependentes do pastor devem ser sempre gratas e valorizar o que elas estão recebendo. Então esse cálice sempre transbordará. Essa expressão fala, e fazendo transbordar o meu cálice, demonstra muitas vezes gratidão. A gratidão, talvez, pelo cuidado que as ovelhas estão tendo do seu bom pastor. O cuidado que as ovelhas estão tendo, então sempre está derramando, sempre está transbordando, porque a gente reconhece na vida do nosso pastor, o nosso supremo pastor, o cuidado que ele tem para conosco. E indo para o encerramento, meus irmãos, a Bíblia nos diz o seguinte, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É interessante que o pastor guia suas ovelhas de um lado e por outro, e esse pastor é cheio de misericórdia e bondade, porque se a ovelha obedece a sua voz, a bondade e a misericórdia seguem ele. Olha o que a Bíblia diz, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Quando a gente ouve a voz do pastor, quando a gente ouve a direção do nosso pastor, quando a gente ouve a condução do nosso pastor, quando a gente ouve aquilo, o propósito que o pastor tem para a nossa vida, certamente que a nossa vida vai gozar de bastante felicidade e misericórdia. Ovelha obediente. Existe diferença entre bodes e ovelhas. Mas a boa notícia que eu trago para você é que o nosso bom pastor é um bom pastor que cuida de ovelhas, mas também sabe tratar os bodes. Porque nós somos feitos para ser ovelhas. A ovelha escuta a voz do seu bom pastor. A ovelha escuta a direção do seu bom pastor. A ovelha escuta a direção do seu bom pastor e guia pelos caminhos pelo qual ele tem proporcionado. E é interessante, meus queridos, que fala o seguinte, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Habitar na casa do Senhor por longos dias, também, a ovelha tem o desejo, assim como seu pastor, de ambos estarem sempre juntos. E habitarei na casa do Senhor por longos dias, fazendo uma comparação, fazendo apenas uma análise. A ovelha também gosta de estar com o seu pastor, porque o seu pastor cuida. O seu pastor cuida. O seu pastor traz alento
o seu pastor dá proteção, o seu pastor dá refrigério. É igual quando algumas vezes a gente escuta nessa caminhada missiológica que os grandes líderes da nossa fé no passado fizeram. Certa feita, um grande missionário estava sendo perseguido e começou a ser capturado, torturado, para que ele negasse o nome de Jesus. E ao chegar sobre ele essa condição, ou você nega Jesus, ou você será mais torturado, ele fala o seguinte: como eu posso negar aquele que me faz tão bem? Como eu posso torturar aquele que cuida de mim? Como eu posso cuidar daquele que, sendo um bom pastor, cuida das suas ovelhas? Como eu posso negar alguém que traz sobre mim sempre a sua paz, que excede todo entendimento? Como eu posso cuidar de alguém que nunca deixa a sua presença longe? Como eu posso negar alguém que alcança minha vida diariamente com a sua graça e misericórdia? É isso que o bom pastor, o nosso Jesus, tem para mim e para você essa manhã. O Salmo 23 retrata justamente uma das poesias mais profundas da fidelidade do seu pastor, do bom pastor para com a sua ovelha. Ele não está longe de você. Ele não está distante de você. Ele, como pastor, ele está com os braços estendidos. É interessante que eu e minha esposa sempre ensinamos a nossa filha Isabela, que está nos assistindo. Um beijo para você, minha filha, para minha esposa. Nós sempre ensinamos para nossa filha o seguinte: filha, o bom pastor é aquele que vai atrás do perdido. O bom pastor é aquele que vai atrás da ovelhinha que está distante. O bom pastor, ele não deixa ninguém. Se ele sabe que tem uma ovelha que está perdida, se ele sabe que tem uma ovelha que está longe dos caminhos, ele vai atrás dela. Por quê? Porque ele tem prazer e alegria de cuidar. Eu não sei você que está me assistindo agora, se você está longe dos caminhos do Senhor, se você está longe da presença do Senhor, mas ele, como um bom pastor, ele te chama hoje e diz: volta, volta para os caminhos de justiça, volta para os caminhos verdejantes, volta para as águas tranquilas, volta para os caminhos aonde há um guia, há um pastor que guia a sua vida, volta para onde há refrigério para a sua alma, volta para onde há um caminho onde existe, mesmo que esteja por situações tenebrosas, mesmo que existam vales da sombra da morte, mas ele estará com você. Mas volta para a presença de Deus. Eu quero fazer uma oração encerrando agora, dizendo que esse Salmo 23 possa entrar no seu coração, possa entrar na sua vida, possa entrar no mais profundo da sua alma, e que você entenda de uma vez que o seu bom pastor está sempre com você, e nada faltará da sua presença na sua caminhada, em nome de Jesus. Eu quero orar pelos pedidos, eu quero orar por cada um desses clamores que foram aqui destacados no nosso chat, e também especialmente eu quero orar pela vida da minha mãe, que hoje completa mais um ano de vida. Que Deus assim possa estar fortalecendo com paz, saúde e a presença contínua do Espírito Santo. Vamos orar. Bondoso Deus, nosso Pai, nosso pastor, porque o Senhor é o meu pastor, não me faltará a tua presença. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem passos verdejantes, mas o Senhor me guia tranquilo por águas. O Senhor refrigera minha alma e o Senhor me guia por caminhos de justiça. Ainda, Senhor, que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer, eu não preciso desesperar, eu não preciso me apavorar, porque Tu estás comigo. E a Tua vara, e o Teu cajado, e o Teu consolo, ó Senhor, me alcançam. Tu preparas, Pai, na presença dos meus inimigos, Pai, um banquete. Tu unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice, Pai,
é transbordado, Senhor. Certamente, meu Pai, que a misericórdia, certamente, meu Pai, que a felicidade me caminharão por todos os dias da minha vida, meu Senhor, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias, meu Pai. Aleluia por essas verdades, aleluia por esses fundamentos tão fortes, ó Deus, da Tua palavra na nossa vida. Que o Senhor vá de encontro, meu Senhor, a esse perdido, que o Senhor, como um bom pastor, alcance os que estão agora distantes dos teus caminhos, Pai, e traga-os de volta, Senhor. Eu te glorifico por essa rica e preciosa oportunidade, e te glorifico pelo cuidado do bom pastor nas nossas vidas. Que o Senhor abençoe cada família, que o Senhor abençoe cada casal, cada conjuntura familiar, Senhor, dos filhos e todos, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada um em especial também. Rogo pela vida de minha mãe que completa mais um ano de vida. Que a boa e poderosa mão do Senhor repouse sobre a vida dela, em nome de Jesus. Deus abençoe, meu irmão. Que Deus possa estar transbordando no seu coração com essa viva e preciosa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém.